Olá, muito bom dia. Nós estamos neste domingo de EBD. É um prazer estar aqui, paz do Senhor. É um prazer entrar na sua casa. Que delícia fazer parte da manhã de domingo de vocês. Nós vamos entrar na 9ª lição da revista e o tema dessa lição é um tema que eu achei muito interessante. Nós vamos falar sobre doenças. O título é Enfermidades Psicossomáticas. E aí eu fui para trás um pouco da história desse termo, de entender, né, um pouco mais do início do que é as doenças psicossomáticas. Mas antes de entrar propriamente no texto, eu vou trazer um pouquinho do versículo, né, do texto base para a nossa aula de hoje, que é em Apocalipse 21, 4, que diz o seguinte: E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, mais pranto, nem clamor e nem dor. Olha que promessa mais linda, maravilhoso saber disso, né? Mas para começar nosso dia de hoje, essa manhã tão gostosa de domingo, eu adoro as manhãs, sou apaixonada por manhãs, e nós vamos falar de um tema delicado que é doença, né? Eu costumo dizer o seguinte para tratar o assunto, que ninguém de nós temos um guarda-chuva que nos protege de doenças, de situações delicadas, né? Nem o rei lá da Inglaterra, nem nós, simples mortais aqui, não temos como fugir de doenças. Primeiro ponto, primeiro aspecto a se considerar, nós somos seres caídos. Então, desde o jardim, as diversidades nos acompanharão. Então, quero começar falando um pouco disso, né? Um pouco dessa questão de não tem como nos afastarmos da doença, mas tem como viver uma vida esperançosa. Nós falaremos também nessa lição um pouco das doenças mentais e mais especificamente de uma doença muito séria. Ela é uma das doenças mais sérias que se tem, que é a esquizofrenia. É um neologismo, é um termo que foi criado por Bleuler em 1911, ou seja, é um termo novo. Antes ele era chamado só de demência precoce, né? Era uma doença muito estranha. Eu vou falar um pouquinho dela mais ao final da nossa aula, mas já introduzindo aqui para nós, que causava ali um monte de questionamento nos estudiosos, que até nos dias de hoje temos ainda muitos questionamentos em relação a essa psicose. Dito isto, quero iniciar nossa conversa falando sobre o sofrimento, o drama da doença, né? Eu não sei se você já passou por isso, se você já teve um diagnóstico na família ou se você tem esse diagnóstico. E quando eu estou falando de doença aqui, vamos pensar nas doenças da alma, nas doenças psicossomáticas, nas doenças onde atinge a nossa psique, né, a nossa alma, o encruzilhar ali do corpo e da mente, mas ela tem reflexos no nosso corpo. Então, sabe aquela alimentação desregrada que você tem, aquele sono que você não consegue colocar em dias, aquele medo que te acompanha nos lugares, aquela ansiedade, aquela tristeza, aquele humor rebaixado nas suas atividades do dia. Então, eu quero falar justamente dessas doenças. Dito isto, pensem aí comigo, já teve isso? Tem conhecidos que teve isso? Mas ainda tem conhecidos que faz tratamento disso, toma remédio, vai a alguma psicoterapeuta ou algum outro acompanhamento? Nós somos seres, né, que passamos por adversidades e as doenças é uma delas. E é inevitável, né, fugir das doenças. É um sofrimento que ele não é evitável, é inevitável. Pode acontecer comigo, pode acontecer com você, com o seu vizinho, com o seu irmão. O que eu quero dizer para nós
e é uma lembrança que é bom a gente guardar. A redenção do próprio Cristo. Cristo veio para nos trazer redenção. Teve o pecado original, teve o jardim, teve a queda, mas teve a redenção. Sabe aquele herói que aparece nos filmes? Sabe aquela figura do herói que aparece no caos? É disso que a gente tem que lembrar. É claro que eu estou fazendo uma figura de linguagem grotesca, assim, só para a gente se aproximar na linguagem. Não estou comparando jamais Jesus a um herói, mas Jesus como figura de redenção. Porque está escrito na própria palavra, né? Jesus é a redenção. Lá em Romanos 3:23 diz que todos pecamos e estamos destituídos da glória de Deus. Ou seja, todos nós pecamos. Então é Ele que vem pela nossa fé, né? Mediante a nossa fé para com Cristo, nós encontramos a redenção. E aqui é bom deixar claro que nós somos seres que necessitamos da graça de Deus. Nós somos seres que precisamos nos aproximar da transcendência, do próprio Deus, daquilo que os nossos olhos não são capazes de acompanhar. É importante ressaltar que as doenças elas nos comunicam algumas coisas. Será que a doença que nós estamos sentindo, né, aquele medo, aquela angústia, aquela preocupação, aquele mal-estar, aquela irritabilidade, estou usando alguns exemplos aqui para deixar mais fácil para a gente se localizar no que está acontecendo. Será que está querendo indicar para nós, né? As doenças também falam, as doenças também comunicam. O que será que elas estão querendo nos comunicar? E é importante eu fazer uma lembrança aqui para vocês que, em suma, né, dependendo do grau do avanço da doença, o que nós vamos aproximando? Nós nos aproximamos da morte, não é mesmo? À medida que a doença vai se agravando, nós chegamos perto do destino final, que é a morte. E é interessante começar a refletir sobre essa questão. Às vezes nós nem lembramos disso, né? Vivemos uma vida no automatismo assim, nem pensamos, opa, vai chegar, né? Vai chegar a minha vez. E vai mesmo, assim como a minha vez. A sua vez vai chegar. Mas o que eu quero lançar aqui não é medo para nós. Longe disso, jamais. Mas eu quero lançar aqui a importância de vivermos. Porque o destino final nosso é a morte. Eu tendo uma vida altamente saudável, me buscando tratamento, cuidando da minha saúde, cuidando da minha alimentação, do meu bem-estar, mas o destino final meu será a morte. Assim como aquele que não trata, que é relapso, que se deixa, né, preso aos vícios, aos enganos e por aí vai, e também chegará. O que eu quero dizer é que é importante nós lançarmos a vida, é importante lançarmos o viver com sentido, Por que a gente sofre tanto quando nós falamos de morte ou quando nós pensamos na possível ausência nossa? Porque nós somos seres que precisamos de presença. Então, o desaparecimento da presença causa muito sofrimento. Então, nós somos seres que necessitamos tanto de presença quanto de figura. Nós precisamos ver ali algo. Então, o desaparecimento daquilo causa muito sofrimento. Então, é como se nós precisássemos de substância. Então, quanto mais substância eu tenho, mais presença eu ganho, mais eu vivo. Já viu aquela pessoa assim, que ela é tão quieta, tão calada, tão na dela, tão... E a gente usa até um ditado popular, nossa, aquela pessoa lá parece uma morta-viva. O que a gente está querendo comunicar em suma? É que essa pessoa falta presença, falta substância. Então, viver é um viver carregado de substância, de presença. É eu de alguma forma, ver sentido nisso aqui, né? O sentido do me entregar-se ao viver.
E isso aqui também não é garantia que a gente não vai ter sofrimento, longe disso, mas é um viver com sentido, com substância. E aí, caminhando na nossa lição, eu venho falar sobre o corpo transformado, né? Primeiro, é importante considerar que a aproximação com Deus, né, com a presença de Deus, não é garantia da não existência da doença. Tem pessoas que têm uma presença com Deus muito forte e mesmo assim passaram por sofrimentos. Quer um exemplo? Davi, o rei Davi, né? Aquela figura com substância, aquela figura que tinha presença. Ele se viu angustiado quando ele se percebeu só. Nós vamos falar um pouquinho dele lá na frente. Mas é importante ressaltar que Deus ele é capaz de curar qualquer doença. Isso é aquilo que a gente tem que gravar no nosso coração. Deus ele é capaz de curar qualquer doença, porque ele levou sobre si todas as nossas dores. Cristo levou sobre si todas as nossas dores, as nossas enfermidades. Então ele é capaz de curar. Podemos buscá-lo para alcançar essa graça da cura. E pode ser que ela não venha, pode ser que ela ocorra. Não está sob o nosso domínio, né? Como eu disse que as doenças mentais, no início, ela é de cunho, né, de estudos das psicopatologias. No início do livro, né, de psicopatologia, o próprio autor fala que tem um mistério aí onde a psicopatologia não é capaz de desvendar, né? E aí, eu lendo isso, eu consigo fazer uma ponte que esse mistério é aquilo que está na transcendência, que nós não conseguimos explicar. Então, a psicopatologia, o estudo das doenças mentais, ele não vai dar conta de responder tudo, obviamente. Tem algo que fica no campo da transcendência, no campo dos mistérios, né? Nós temos a promessa, na própria palavra de Deus, que nós teremos um corpo transformado. Um corpo onde não vai haver dor, não vai haver luto, não vai haver morte. Isso quando a gente estiver em uma outra dimensão, né? Estando aqui, mas ainda não, sabe? Nós podemos tocar aquilo que está lá no céu, mas ainda não. Então nós podemos viver uma vida gloriosa, uma vida cheia de Cristo, uma vida onde a gente luta dia após dia para aparecer com Ele. Eu gosto muito de uma música da Heloísa Rosa, que o título dela, né, ela se chama Um Lugar. E lá ela diz, né, há um lugar de refrigério em ti, há um lugar de descanso em ti, há um lugar onde tem verdade em ti. E tem mesmo, e nós podemos alcançar esse lugar mesmo estando aqui, né? A promessa de corpo transformado é uma promessa para se viver lá, mas nós podemos se entregar para a presença dele já aqui, né? Uma das fontes, né, de sofrimento desse mundo, dessa terra, dessa matéria, desse lugar que nós estamos, é o distanciamento com o próprio Deus, o distanciamento com a transcendência. Há esse distanciamento, há sofrimento quando há esse distanciamento. Isso é claro, sabe? As pessoas que vivem distante da crença do próprio Deus e da vivência mesmo com proximidade com Deus, elas tendem a sofrer mais. Isso aqui é uma regra? Pode até ser que sim. Por que então? Então a gente é obrigado a ter crença, né? Pode dizer, uma pessoa com algum grau de questionamento pode pensar assim: nós somos seres que fomos criados à semelhança de Deus. Então, em algum grau, nós vamos nos esbarrar com um ser que está acima de nós, com o próprio Deus, com a própria Trindade. O dia ruim, o dia mau, o dia de um diagnóstico, o dia de uma tristeza, ele pode chegar. Mas o que eu quero dizer, mais uma vez, é que há esperança para o coração aflito, né? É possível
nós sempre reapontar os nossos caminhos e os nossos desejos. Às vezes eu planejei minha vida para que ela tenha um determinado curso. E lá no meio desse curso, nesse curso de vida, eu me deparei com um big problema, um grande problema. Diante dessa questão, né, desse grande problema no curso da vida, nós nos despedaçamos, né? E é possível nós redirecionarmos os nossos sonhos e os nossos desejos. As misericórdias de Deus não se renovam a cada manhã? Então, quem somos nós para querermos permanecer no mesmo curso de vida e insistirmos em algo, em querer sempre aquilo e fazer da vida só aquilo? É necessário reordenar, reorganizar, mudar as coisas de lugar. Isso também é sinônimo de saúde. Seguindo aqui na nossa lição, falando um pouco sobre o gemido da criação. E estudando um pouco isso, é interessante que eu fui ver a semente, vou usar um exemplo aqui, tá? A semente, sabe a sementinha que você compra lá na feira, no mercado, né? A semente de jabuticaba, a semente de alface, a semente de qualquer outra árvore. Quando nós colocamos ela debaixo da terra e nós a preparamos, né, para ela germinar, a semente ela geme, né? Já foi constatado por meio daqueles aparelhos, né, que colocam ali para o ouvir, foi constatado que as sementes, elas gemem, têm gemidos. Então, ao nascer uma árvore, há gemidos ali, né? E uma mãe ao dar à luz? Uma mãe ao dar à luz também passa por gemidos, né? Tem gemidos ali. Então, o que eu quero dizer para nós? As dores, o sofrimento, ele acompanha a nossa vida. Para o crescimento nosso, é necessário essas dores, esses gemidos. Então, há gemidos na criação. Lá em Romanos 8, 22, 23, diz assim: sabemos que toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto. E não é só isso, mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Olha quanto que é interessante, quanto que nós, esses gemidos aqui, nós podemos entender como um grito, né? Um grito de socorro. Nós esperamos pela redenção. Talvez nós não entendemos isso como está aqui, mas às vezes aquele grito que está no nosso peito é um grito assim, socorro, né? Eu preciso que alguém me entenda, eu preciso de redenção. E o maior redentor de todos é o próprio Cristo, né? Como figura encarnada que veio para nós. Quando a gente fala em redenção, é necessário imaginar que o homem caiu. E ao cair, ele não é um estado permanente disso. Então, é possível sair desse lugar, né? É possível viver uma vida honrada. E aí, nós temos Efésios 1, de 3 a 14, que diz que vida digna é essa que Cristo quer nos entregar. E eu quero ler para nós, eu quero ler esse versículo para a gente lembrar a promessa de Cristo, do próprio Cristo, para nós, de uma vida digna, né? Às vezes nós, neste momento, desse domingo mesmo, de manhã, a gente acorda, abre os olhos e pensa, que vida é essa que eu estou levando? E eu vou lembrar você, que vida é essa que você tem que levar? Talvez não é que você está levando, mas é que você pode levar. Que é uma promessa, sabe de quem? Do nosso Criador. E diz o seguinte, Efésios 1, 3 a 14. Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença.
Em amor, nos predestinou para sermos adotados como os filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados de acordo com a riqueza das graças de Deus. Olha só. A qual ele derramou sobre nós com toda sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu propósito. Ele estabeleceu em Cristo. Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais ou terrenas, nas dispensões da plenitude dos tempos. Nele fomos escolhidos, tendo sido predestinados, conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que nos salvou, vocês foram selados em Cristo para o Espírito Santo da promessa, que é garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Que riqueza! Aqui nós temos promessa de perdão, aqui nós temos promessa de uma vida com Cristo, aqui nós temos uma promessa de sabedoria e entendimento, né? Olha que lindo, que rico, né? Se a gente se alimentar na própria fonte, que é Deus, olha o tanto de promessas que temos. E aí, eu quero entrar num outro tópico aqui da nossa lição, que são as descrições mesmo do que são as enfermidades psicossomáticas, né? Às vezes há uma confusão, e ela é uma confusão que não é de agora, é uma confusão muito antiga, que é a confusão de confundir, né, duas coisas que não tem nada a ver, sendo uma só, que é a confusão de pegar as doenças psicossomáticas, as doenças mentais, e confundir com as possessões demoníacas, né? E faz uma fusão disso aí, e isso não tem a ver a princípio. O que eu quero dizer? Que as doenças psicossomáticas, elas têm um descritor, elas têm um direcionamento de características, né? As possessões demoníacas, elas estão em uma outra esfera. Então, o que nós devemos considerar? Então, há essa diferenciação entre doenças psicossomáticas e as possessões demoníacas. O que não pode acontecer é nós negarmos a existência dessas doenças. Por exemplo, quando a gente vai ao médico e recebemos um diagnóstico lá que nós estamos com diabetes, tem como eu negar? Falar, não, doutor, eu não estou com isso. Não, isso é um equívoco. Jamais estarei com diabetes. Ou uma doença cardíaca. Não, alguma coisa aqui no peito. Não tenho. Nós não fazemos isso com as doenças orgânicas, pura e simplesmente. As doenças que acometem o nosso corpo, tá? Mas por que será que a gente questiona tanto quando a gente recebe um diagnóstico de ansiedade, de pânico, de fobia, de esquizofrenia, as psicoses, né? Bipolaridade? Não, que isso, não tô com isso, eu não sofro disso. Então, há uma negação, é uma defesa nossa, tá? Há uma negação a priori, a princípio, das doenças psicossomáticas. Por quê? Por que será que nós negamos tanto as doenças e sabendo que isso é prejudicial? Aonde eu vou chegar negando essa doença? Sabendo que ela existe? Aceitar o sofrimento inevitável, nos faz entender até os meus movimentos em direção a uma nova postura. Então, aceitar que realmente chegou em mim. Chegou em mim esse negócio. A grande questão é eu ficar
negando isso, não. É o que eu vou fazer a partir de então? O que eu vou fazer a partir disso? Eu vou buscar tratamento? Eu vou buscar apoio? Eu vou buscar uma oração? Eu vou buscar me interagir com pessoas que passam pelo esse mesmo sofrimento? O que eu vou fazer a partir disso, né? E eu gosto muito de uma frase de um psiquiatra mineiro, ele chama Saulo Barbosa. Ele diz o seguinte: é mais importante uma gota de realidade do que um oceano todo de fantasia. Ou seja, é muito mais importante eu me ater, né, à realidade do fato. Olha, tô com sofrimento mesmo, tô passando com isso, sofri, chegou para mim, né, esse dia. Então, o que eu vou fazer a partir de agora? O que eu vou fazer a partir de então? E aí eu trago aqui, né, tá até na nossa revista, algumas características das doenças mentais, para a gente se perceber, será que realmente isso já aconteceu comigo? Será que eu passo, ou tem alguém que passa, que está perto de mim, que passa por isso? Então, aqui eu trago quatro características assim das doenças, né? A primeira dela, o sofrimento, né, as doenças psíquicas, doenças mentais, as doenças psicossomáticas, elas trazem altos níveis de ansiedade, depressão, que é o humor rebaixado, insatisfação ou pensamentos que estão perturbados, pensamentos perturbadores, aliás, né? Pensamentos totalmente desordenados. Segundo, o comprometimento nas relações, né? É aquele ser que as relações dele são comprometidas, né? Relações pessoais, relações sociais, relações no trabalho, relações na escola, na igreja, aquela pessoa que as relações, elas não acontecem. Então, o comprometimento no que se refere às relações, a capacidade dele de se relacionar, as relações interpessoais. E o terceiro tópico é o desvio da norma, não? É aquelas pessoas que desviam de normas sociais, regras sociais, né? Ele tá sempre ali furando alguma regra, não tá nem aí pra regra, não sou disso, pra que isso, não me importo. Então, é aqueles que desviam das regras sociais, das normas. E por fim, a infelicidade, que eu diria que é até uma capacidade de ver a vida de uma forma irreal, né? Não considerar as situações, né? Ver a vida de maneira sempre inadequada, né? Sempre com óculos, né? Ver a vida sempre com esse óculos de inadequação, que tudo é terrível, é difícil, assim, com um olhar muito inadequado, digamos, para a realidade. Então, nós temos a ciência, ela está no seu pico, né, de desenvolvimento. Nós temos os melhores medicamentos no mercado para tratar especificamente as doenças. Nós temos profissionais de ponta aí que estudam, né, o comportamento humano, os fenômenos humanos há tantos anos, né? Temos os psicólogos. No caso, eu sou uma, né, dessas profissionais. Nós temos psiquiatras, nós temos neurologistas, nós temos psicopedagogos, neuropsicólogos. Então, todos esses profissionais, eles, né, se dedicam, se debruçam a estudar os fenômenos e comportamentos humanos, né? E aí, quando a gente se volta aqui para a Bíblia, né? Será que a Bíblia, ela trata de doença mental? A Bíblia fala de doença mental? O termo doença mental, ele não existe lá na Bíblia tal como está. Mas a Bíblia, como uma grande orientação e como um norte para as histórias humanas, e a partir delas nós pegamos ali a sua essência, nós temos a história de Davi, né, que ele passou por um sofrimento muito grande, e lá em Salmo 38, nós vemos assim o clamor dele, porque ele se viu sozinho, abandonado,
Então ele faz um clamor, é um clamor muito dolorido, né? Quando a gente lê, né? Eu estava lendo ontem, Salmo 38, ele é um salmo triste, inclusive. É um clamor de alguém que está muito angustiado. E outra pessoa que também passou por um grande sofrimento foi Elias, quando ele teve medo, né? Ele teve medo de Jezabel e foi, né? Se isolou e pediu para Deus: ó, eu quero a morte. Pode vir aqui, eu não estou suportando isso. Foi quando Deus, né, deixa ele dormir um sono e depois prepara um alimento para que ele possa caminhar, né? Então, isso aqui são figuras claras de angústias, de sofrimentos, dessas dificuldades que nem eu, nem você, nem nossos irmãos, nem ninguém está imune. Nós não estamos imunes a isso. Pode chegar a essas situações de desespero na nossa vida. E o importante é lembrar que nós temos uma figura redentora. Jamais esqueça isso. A figura do próprio Cristo. E aí, como eu disse no início, eu falei que eu ia falar sobre a esquizofrenia, né? Aqui a lição, ela traz a esquizofrenia como um exemplo, né? De como a igreja, né? A igreja não o templo, 4 paredes, tijolos, mas a igreja pessoas, a igreja relações interpessoais pode lidar com pessoas neste sofrimento. Então a lição elegeu, né, a esquizofrenia para falar um pouco mais e trazer um pouco do conceito. Vou trazer um pouquinho para vocês, mas eu quero, sobretudo, falar um pouquinho do termo. Esse termo, ele é um neologismo, ele foi criado, né? É um termo muito novo, né? A nível de ciência, é um termo muito novo, ele surgiu em 1911. Até então, ele era usado como uma demência juvenil. É uma doença onde a pessoa fica altamente incapacitada. E aí eu trago aqui um livro do Dalgalarrondo, um pesquisador mesmo das doenças, e ele traz um pouco do conceito, e eu quero ler aqui para vocês. Então é assim, a pessoa com sintomas típicos da esquizofrenia são aquelas que têm alucinações, delírios, pensamentos desorganizados e comportamento claramente bizarro, como fala e risos imotivados. A pessoa do nada solta um riso assim, do nada começa a falar e não para. Então são pessoas extremamente desorganizadas. Então esse é o limite assim do que se refere às doenças mesmo. É um nível de desorganização muito grande, uma desorganização profunda. E o que acontece com o esquizofrênico? Ele perde as noções de realidade, ele perde a dimensão do que é real, de fato. Então, ele passa a viver fora da realidade, fora totalmente da realidade. Os conceitos de regras, os conceitos de normas que nós vivemos aqui não se aplicam a eles não conseguem viver de maneira adequada, até porque eles têm delírios, eles têm alucinações, eles têm um viver totalmente diferenciado em relação à realidade, né? Então, a doença em si, né, a esquizofrenia, ela tem 6 grandes características para se diagnosticar. Então, mas em suma, eu não vou entrar nessas características porque eu acho que nem cabe aqui, é só uma questão de exemplo mesmo, mas o que mais se caracteriza mesmo no esquizofrênico é esses delírios e alucinações. Eles sempre estão vendo alguma coisa ou ouvindo vozes de comando, vozes que estão comandando ele a fazer alguma coisa, né? Vozes onde são imperativas, comandam eles para uma ação. Então, ele sempre está com uma questão assim de que tem uma percepção delirante, algo que está ali
só ele tá vendo, né? Como se ele falasse, eu tô vendo, mas é só eu que posso ver isso. Você não pode ver. Então é algo que você vai percebendo que a pessoa ela tá fora realmente da realidade. E para exemplificar, né? Porque pode parecer assim, nossa, mas como assim? Como é que é um sujeito desse jeito, né? Será que eu conheço alguém assim? Como é? Aí eu pesquisei e nós temos um artista plástico, né, renomado, é um artista holandês, o Vincent van Gogh, que ele passou, né, 18 meses por crises psicóticas, né? É de uma criatividade gigante o artista, né? Ficou conhecido, inclusive após a sua morte, enquanto esteve em vida, ele não foi reconhecido. Ele passou por muitos dramas nesse sentido, a ponto dele mesmo cortar a própria orelha, né? Olha o nível de desconexão com a realidade que ele chegou, né? Então, assim, os estudiosos da época estudaram a vida dele para chegar nesse diagnóstico, né? Para chegar nessa questão. Na época ele não foi diagnosticado de forma precisa, chegaram em alguns diagnósticos com ele, mas não chegou a fechar mesmo em uma questão. Mas eu quero trazer o Van Gogh para dizer o seguinte, que são pessoas altamente criativas, são pessoas que têm um nível ali de interação, mas é uma interação diferenciada, é uma interação narcísica consigo mesmo. As relações dessas pessoas são muito comprometidas, né? É o que nós chamamos de embotamento afetivo. Então, eles são pessoas que não conseguem viver, né, no convívio com os outros, né? São muito fechados em sua própria realidade, que é uma realidade paralela. O que eu quero dizer com isso tudo, né? Caminhando para o final da nossa lição, do nosso dia de hoje, a esquizofrenia, ela é uma doença ainda em investigação, né? Ela é uma doença que surge na juventude, então ela acomete mais as pessoas jovens, assim, de 18 a 30 anos é a faixa que acomete, tem fatores genéticos envolvidos e tem um agravante em relação ao uso abusivo de álcool e droga. No Van Gogh, o exemplo que eu trouxe, ele tinha uso abusivo de álcool, né? Fazia muito uso de álcool. Então, a associação álcool, drogas, com uma genética aí que indica algo, pode ser perigosa para o desencadeamento da esquizofrenia. E aí, a doença, ela é motivos ainda de muito estudo e investigação, sobretudo, por ser tão diferente, tão bizarra, né? Essa é a palavra mesmo para tratar. Das doenças mentais, a esquizofrenia ela é a mais dramática, né? Por isso, paciente que sofre dessa doença faz sofrer também a sua família, faz sofrer o meio dele. Aí entra, né, o nosso papel. Qual que é o nosso papel? O nosso papel enquanto igreja, né? Talvez alcançar o esquizofrênico seja muito difícil, né? Não que eu estou excluindo ele, obviamente, mas alcançar a família de um esquizofrênico, né, seja um caminho um pouco mais acessível para nós. Alcançar a família que tem que lidar com essa pessoa que tem esse desajuste tão grande da realidade, da forma como ele se percebe o mundo. Então, como eu falei aqui o tempo todo, né, da redenção de Cristo, do que Cristo trouxe para nós, Cristo ele trouxe uma visão de plenitude para nós, né? Antes de Cristo não havia esse termo unidade, plenitude, né? E Cristo traz essa ideia de plenitude, de corpo, né? Então, a plenitude é algo que está unido, pleno, em um funcionamento excelente.
Então, o pleno funcionamento da igreja, né, enquanto auxiliadora daqueles que sofrem. Né? Caminhando para o final mesmo, quero dizer o seguinte: hoje não é possível nós vivermos sem as doenças físicas e nem as mentais. Chegará o dia que nós não vamos mais experimentar esse drama. Enquanto esse dia não chega, nós devemos, enquanto cristãos, compreender que as doenças psicossomáticas, elas podem surgir nas nossas vidas, na vida das nossas famílias, nas pessoas que nós amamos. Quero agradecer, né, a presença de vocês nessa manhã graciosa de domingo, e eu espero que possa ter esclarecido um pouco mais dessas questões que envolvem esse cenário da adversidade, das doenças, do sofrimento que por vezes ele é inevitável. Muito obrigada a cada um que esteve aqui comigo. Um excelente domingo para nós e a gente se vê em um outro momento. Um forte abraço.